Vou seguindo aqui então a nossa aula. Esses espectros contínuos, né, de fonte de feixe de elétrons, certo? Então, que é aquele espécie, eu chamo de lâmpada, né? Acho que é até errado dizer que é uma lâmpada. Não é, emite radiação eletromagnética, né? Não, não tá errado até chamar aquilo de lâmpada, né? Então, aquelas fontes ali de feixe de elétrons ali que geram essa radiação de raio-x, elas têm algumas têm espectro contínuo, né? Devido à colisão entre os elétrons do feixe e os átomos do material, ali do alvo, que é aquele metal que está no, na parte positiva ali, que é o ânodo, né? Aquele metalzinho ali que estava no desenho, que é à direita ali no desenho. E aqui o espectro, então, de intensidade, como é que eu vou dizer? A intensidade dos espectros aqui, o quanto emite de luz, né? Aquilo é independente do alvo onde bateu. Então, é que, claro, alguns elementos dão um rendimento melhor para a lâmpada, é por isso que alguns elementos são mais usados, né? Tu consegue ter mais proveito, digamos assim, desse método de fabricar o raio-x, né? Mas é independente do átomo, não tem que ser. Aqui não é aquela coisa que a gente. Não vamos querer associar isso aqui com a lâmpada de cátodo oco, por exemplo, né? A gente está interessado em energias que dependem só daquelas promoções de elétrons lá, né? Não é o caso. Então, aqui se escolhe alguns átomos porque eles são mais eficientes no fazer esse tipo de fenômeno aqui, certo? Então, por isso que tá bem claro aqui, ó, é independente do material do alvo, né? A gente vai ter esse tipo de espectro aqui. Aqui seria o espectro da lâmpada, entenderam? Ó, diferentes variações de comprimento de onda, né, que está escrito em inglês aqui. Diferentes variações de comprimento de onda vai dar a intensidade de luz emitida, né, de raio-x. Então aqui está contagens por segundo, né, entendeu? Fizeram uma medida aqui quanto que emite de luz raio-x, né? E essas voltagens aqui é a diferença de potencial aplicada na lâmpada. Porque essa lâmpada aqui, esse desenho aqui não está tão claro, mas aqui está bem claro, véio, ficou bem bonitinho o desenho que está aqui, ó. Tem uma diferença de potencial, aqui está escrito alta tensão, né? Então essa alta tensão são essas voltagens aqui, ó. Claro que quanto mais tu aumenta a diferença de potencial entre os dois eletrodos, o cátodo e o ânodo, mais aumenta a intensidade da lâmpada, né? Certo? Então, acho que é isso, né? Não tem muito mais aí que precisa saber. E aqui é um desenho que esse aqui eu acho que é do Scooby também. Esse desenho aqui, agora eu não me lembro. Que é bem didático. Bem, o que é, aqui assim, ó, o que é o processo de fluorescência de raio-x? Ou seja, se a pessoa me perguntar assim, mas o que está acontecendo lá no analito? Como é que tu está medindo esse analito? E o que é a fluorescência de raio-x? O que está acontecendo lá? É isso aqui, pessoal. Ó. É muito fácil de entender. Aqui é o átomo que é o nosso analito. Aí umas órbitazinhas aí circulares, bem facilzinho, qualquer um entende, né? Todo mundo já sabe muito bem que não é desse jeito aqui, né? O átomo parece uma pizza. Mas está muito didático para entender. A radiação de raio-x é uma radiação eletromagnética muito energética. Quando um átomo recebe radiações tão energéticas quanto o raio-x, o fenômeno que acontece é a retirada, ou seja, quem absorve essa energia enorme, né, que chega ao átomo, são os elétrons menos energéticos dos átomos. Lembra, o que é a energia potencial de um elétron? Ela sempre está no negativo, porque ela está sendo roubada essa energia pelo núcleo. O núcleo é que atrai ele aqui, certo? Quando é que um elétron vai embora do átomo? Quando ele vai para sua energia potencial zerada lá. Aí ele vai embora do átomo, né? Então é o núcleo que segura o elétron aqui em torno das órbitas, fazendo aquela órbita dele. Então se ele recebe bastante energia, o que acontece é que esse elétron pega essa quantidade energética muito alta e ele vai embora. Em outras palavras, eu quero dizer que essa radiação eletromagnética no comprimento de onda de raio-x é suficiente para ejetarmos um elétron que está bem na camada mais próxima do núcleo, que é a camada K. Então, o fenômeno que mais acontece é a ejeção de elétrons da camada K. Estão vendo o elétron ir embora lá e ficou o buraquinho dele? Né? Esse buraquinho do elétron aqui é mostrar para a gente aqui, didaticamente, que ele foi embora de lá. Ele deixou um espaço vazio lá,
certo? Então aqui está até chamado fotoelétron ali, ó. Deixa eu... Não sei se é... Bom, vamos misturar as coisas, né? Lembram, né, que a gente estudou lá em Química Geral o efeito fotoelétrico? Isso aqui não é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é muito parecido com isso, mas a gente está tirando os elétrons mais energéticos. Então a gente sempre precisa de menos energia para tirar esses elétrons aqui, né? E aqui não. Aqui é uma radiação eletromagnética bem mais energética, certo? Então aqui, o fenômeno que acontece aqui é esse. O raio-x, por ter muita energia, ele consegue promover o elétron, né, para fora do átomo. Ele fornece energia suficiente para ele abandonar o átomo. E ali fica esse espaço vazio. Esse espaço vazio aqui ele vai ser suprido por elétrons que estão mais energéticos, né? Então, algum elétron que tem um grau de energia maior, agora ele vai ser atraído pelo núcleo. E é o núcleo que faz isso. Na real, geralmente nos livros eles sempre dizem que o elétron volta, mas parece que é o elétron que quis voltar, né? Não, na real quem atrai o elétron é o núcleo. Então aqui, inclusive até a gente já estudou em Química Geral que essas órbitas aqui, principalmente o formato da órbita S, né, que é a primeira órbita, ela é uma órbita que os elétrons passam muito próximo do núcleo, né? Lembram disso? Então, e essa órbita aqui, ela até dá uma blinda até outras órbitas mais próximas. Lembra que a gente estudou essas coisas? Então, se fica um espaço vazio aqui, esse núcleo vai ter uma força muito grande com os elétrons que estão na próxima camada. E é isso que vai acontecer. Um elétron da próxima camada vai voltar e vai tapar o espaço do elétron que foi embora. E está aqui o fenômeno bem descrito aqui. Só que quando esse elétron voltar para essa órbita menos energética aqui, ele vai devolver essa energia na forma de radiação. E essa diferença aqui ainda cai dentro do espectro do raio-x. Como ele devolve energia, isso aqui é um fenômeno chamado de fluorescência. Entenderam? Fluorescência. É um fenômeno de fluorescência. Ele tá voltando. Deixa eu estar silencioso aqui. Isso aqui é um fenômeno de fluorescência, certo? Esse fenômeno de fluorescência aqui, mesmo acontecendo, esse elétron aqui deixou um espaço ali onde ele estava. E aí um elétron mais energético vai tapar esse espaço aqui que foi deixado. Quando um elétron mais de fora fizer esse serviço aqui, ele também devolve energia, né? Devolve energia do elétron que ele, como é que eu vou dizer, ocupou o espaço, certo? Então a gente tem esses fenômenos aí de arrancar um elétron mais próximo do núcleo, quando a radiação de raio-x chega no analito, e aí os sucessivos ocupação de espaços abertos ali no átomo são as energias que são devolvidas, né? E essa energia também fica dentro da faixa do raio-x, né? Então, é essa energia aqui, ó, que o aparelho vai quantificar. Inclusive, deixa eu lembrar aqui de cabeça. Não sei se tem até nome. Mas acho que tem, mas agora não me lembro. Mas assim, ó, a gente pode pensar assim, ó. A gente nunca pode confundir no aparelho, porque o aparelho é de raio-x. Mas tem o raio-x que é o emitido não, é o incidido, digamos assim, que é o que se joga no analito, que seria esse. E tem o raio-x que veio da fluorescência, entenderam? E a gente lá no aparelho é bem claro essas duas coisas, né? Acho que depois quando eu mostrar os resultados vocês vão enxergar isso bem fácil. Mas ambos são radiações na região do raio-x, só que essa aqui é a que vem da fonte e essa aqui vai lá para o detector porque ela foi emitida pelo átomo. E inclusive esse tipo de aparelho aqui, a fonte não está alinhada com o detector, que nem nas espectrofotometrias que a gente já estudou, algumas, né? Entenderam? Então tem esse detalhe também. Então eu não sei se eu fui claro, mas aqui esse desenho aqui já explica tudo, né? Como é que eu vou chamar assim? Que eu escrevi aqui. Eu não vou ler esse texto ainda, vocês leiam depois. Mas é isso, esse desenho ali, por si só, ele já explica o que é o processo de fluorescência de raio-x, certo? E lembrando também, antes que eu esqueça, que isso aqui é um fenômeno não destrutivo. A gente não está destruindo o átomo, tá? Ele está intacto ali, não tem nada demais aqui. Só um fenômeno que acontece, mas isso aqui não está destruindo o átomo, certo? Vamos adiante aqui. Quando o átomo faz aquele fenômeno lá do desenho anterior, o que são aquelas
radiações emitidas, né? Ou seja, quando aqueles elétrons voltam para ocupar o espaço que foi aberto, o que são aquelas radiações? São radiações eletromagnéticas. São na região do raio-x? São também. Só que elas têm nomes. Quando a gente trabalha com essa técnica, vocês vão aprender que existem as radiações com nomezinhos. E esses nomes são sempre esses aqui, ó. K alguma coisa, no caso aqui. Eu vou pegar essa primeira aqui, que é o mais fácil. Aprendendo essa, vocês vão aprender as outras, tá? Inclusive, quando a gente mete a mão na massa no aparelho, praticamente a gente fica só nessas aqui, ó. Eu, por exemplo, nunca medi usando essas aqui. Pelo menos até hoje eu nunca usei. E também até hoje eu sempre usei a primeira. Nunca um dia eu usei essa, tá? Então vamos lá. O que é a radiação emitida por um analito, né? Ou seja, isso aqui é o seguinte, pessoal, ó. Esse desenho aqui você tem que pensar que nós estamos olhando para o átomo que é o analito, e o analito recebeu o raio-x e um elétron que estava aqui foi embora. Estão vendo essa camada K aqui? Imagina que um elétron daqui foi embora. Tchuf, foi embora. E agora, vamos imaginar que um elétron da camada L vai voltar e vai ocupar esse espaço aqui que foi aberto. Se um elétron da camada L voltar e ocupar o espaço da camada K, esse tipo de radiação aqui a gente vai dizer que é a radiação que aconteceu no átomo, e a gente vai chamar essa radiação de K-alfa. Aqui o desenho está meio ruim, mas essa aqui é a letra grega alfa, certo? Sabe, né? Tipo um 2 assim, né? Lembra, né? Então tá aqui, ó. Essa aqui é a radiação K-alfa. Se quem tapasse o espaço aqui fosse um elétron que viesse da camada M, um elétron ia sair lá da camada M e ia tapar esse espaço aqui, aí esse fenômeno aqui nós chamaríamos esse tipo de radiação de K-beta. E se fosse um elétron lá da camada N que voltasse para tapar o espaço do buraco aqui da camada K, a gente chamaria isso daqui de K-gama, certo? Então tem o K-alfa, K-beta e K-gama. Acontece, pessoal, que a frequência em que vamos pegar só esses três aqui, ó. A frequência em que esses três fenômenos acontecem é bem diferente. A maior frequência em que acontece o fenômeno é no K-alfa, ou seja, quando abre-se um buraco aqui na camada K, a grande maioria das vezes, esse buraco é tapado por elétrons da camada L. Muito menos esse buraco é tapado por elétrons que vieram lá da camada M. E muito menos ainda, esse buraco é tapado por elétrons que vieram da camada N. Estão me entendendo? Isso é a frequência. Então, é óbvio que se a gente quiser determinar a fluorescência desse analito e ficar esperando medir a energia que ele liberou como fluorescência, considerando esse comprimento de onda aqui do K-alfa, a medida vai ficar mais sensível, porque ele sempre vai emitir uma maior intensidade de luz no K-alfa do que em K-beta e também em K-gama. Eu estou dizendo isso porque isso de modo geral é assim. De modo geral é assim. Inclusive no aparelho vem até uma tabelinha que também não está aqui, está lá no campus, né? Não está aqui na minha casa. Mas a tabelinha ela dá todos os átomos que o aparelho mede, né? Que é praticamente toda a tabela periódica. No caso do que a gente tem lá, só não mede nada com número atômico menor que o sódio. Do sódio em diante na tabela periódica mede todos, né? Então mede quase toda a tabela, né? E praticamente todos os elementos sempre a energia, né, dissipada por fluorescência, considerada o K-alfa, que é essa energia aqui, exatamente essa energia, essa aqui é a frequência do sinal, ou seja, a intensidade do sinal que dá no aparelho é a mais alta. Então até hoje todas as medidas que eu fiz, eu sempre peguei essa aqui, né? Mas é bem tranquilo, o aparelho ele já dá pra gente essa, não precisa tu dizer que tu quer só essa. Mesmo que tu vá na sequência dos cálculos considerar essa, o aparelho já te dá essa e essa, entendeu? Não tem esse estresse aí. Essa parte é bem sem estresse mesmo. O aparelho não quer saber, ele vai lá e tudo que deu ele mede, né? E por exemplo, se essa aqui é tão fraca que ele nem percebeu, aí ele nem vai mostrar essa aqui, talvez só mostre essas duas. Se essas duas aqui forem tão fracas que ele nem vai mostrar também, só vai dar essa aqui, por exemplo, sabe? E também tem no aparelho tu configurar, aí tem muita coisa, né? Mas também dá para configurar e querer que ele te diga só essa, sabe? Isso aí eu já digo que é as perfumarias lá do aparelho, né? Acho que eu não posso me emocionar muito aqui e entrar em muito detalhe, assim, né? Eu tenho que explicar mais teórico um pouco. Deixa eu estar acabando o tempo aqui.